Jornal das 11. Bom dia. Bom dia. Esse é o Jornal das 11 e hoje começaremos o nosso novo quadro que se chama o quadro Historiador, que vai vasculhar alguns fatos da história da nossa humanidade e trazê-los para vocês, telespectadores. Hoje eu vou falar um pouco sobre a desintegração da Iugoslávia. A Iugoslávia era constituída por 6 repúblicas, 2 regiões semi-autônomas e vários povos. Eram falados 5 idiomas. Havia 3 religiões: a muçulmana, a cristã ortodoxa e a católica romana. O país se manteve unido enquanto foi governado por Josip Broz Tito, desde o final da Segunda Guerra até 1980, ano de sua morte. Então aqui vai estar aparecendo um quadro, uma foto, uma imagem da Iugoslávia, como ela era constituída geograficamente, os países que hoje são independentes e que constituíam ela antigamente. Tito implantou um sistema político em que as repúblicas tinham autonomia e a presidência era ocupada alternadamente por um dos presidentes das 6 repúblicas. Com a morte de Tito, o fim da Guerra Fria e as mudanças políticas e econômicas do leste europeu, surgiram sentimentos nacionalistas e rivalidades étnico-religiosas. A desintegração da Croácia começou em 1991, com a declaração da independência da Croácia e da Eslovênia, e em seguida da Macedônia. A Bósnia-Herzegovina declarou sua independência em 1992, então surgiu uma guerra civil. Sob o comando do presidente Slobodan Milošević, a Iugoslávia, que agora se restrita apenas a Sérvia e Montenegro, enviou tropas para a Bósnia, isso tudo durante a Guerra da Bósnia. Os sérvios então iniciaram um extermínio em massa, que era na verdade uma limpeza étnica, contra os bósnios e todos aqueles que não fossem da etnia sérvia. A Guerra da Bósnia durou de 1992 até 1995. Em 1999, a província de Kosovo, localizada na Sérvia, tornou-se um protetorado internacional sob a administração da ONU. Em 2008, passou a ser um país independente. Em 2003, a antiga Iugoslávia passou a se chamar oficialmente de Sérvia e Montenegro. E em 2006, por meio de um plebiscito, separou-se da Sérvia. Não saia daí, voltamos após o comercial. Meu Deus, essas louças não limpam. O que eu devo fazer? Oh meu Deus, o que é isso? Será que é um pão de... Vamos ver. Oh meu Deus, isto limpa muito. Veja, parece um espelho, vindo diretamente da cabeça e da sobrancelha de quem? Do mito Gustavo. Ah, é. Veja novamente, é uma mágica. Ligue 4002-8922 e peça já o seu. E voltamos, agora, falando sobre o fim da União Soviética. A estagnação econômica a partir de meados da década de 70, aliada à corrida armamentista, coloca em evidência as deficiências e distorções estruturais da sociedade soviética e a necessidade de reformas urgentes. A URSS enfrenta dificuldade crescente para manter sua hegemonia na Europa Oriental, recua na Ásia, África e América Latina e naufraga no Afeganistão. Em 1986, desencadeia a Glasnost e a Perestroika. A Perestroika, ou reestruturação econômica, é iniciada em 1986, logo após a instalação do governo Gorbachev. Consiste em um projeto ambicioso de reintrodução dos mecanismos de mercado, renovação do direito à propriedade privada em diferentes setores e retomada do crescimento. A perestroika visa liquidar os monopólios estatais,
descentralizar as decisões empresariais e criar setores industriais, comerciais e serviços em mão de proprietários privados, nacionais e estrangeiros. O Estado continua como principal proprietário, mas é permitida a propriedade privada em setores secundários, da produção de bens de consumo, comércio, varejista e serviços não essenciais. Na agricultura é permitido o arrendamento de terras estatais e cooperativas por grupos familiares e indivíduos. A retomada do crescimento é projetada por meio de conversão de indústrias militares em civis, voltadas para a produção de bens de consumo e de investimentos estrangeiros. A queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi o maior símbolo da divisão do mundo entre bloco ocidental e oriental. O Muro de Berlim tinha 156 km de extensão e cerca de 300 torres militares para observação do movimento nos arredores. Fora isso, era protegida por cães policiais e cercas eletrificadas. De acordo com alguns historiadores, o número estimado de pessoas que morreram tentando passar de um lado para o outro eram de 80. Da mesma forma em que foi símbolo do começo da Guerra Fria, também foi símbolo do seu fim. Nos últimos anos da década de 80, a URSS entrou em colapso e diversas manifestações começam a surgir nas duas partes da Alemanha, reivindicando a destruição do Muro de Berlim. Naquele mesmo ano, populares portando marretas e outras ferramentas derrubaram o muro em um protesto televisionado para o mundo todo. Com a queda da barreira geográfica, inicia-se um processo que termina na reunificação da Alemanha, no mês de outubro de 1990. Agora vamos para um rápido comercial e já voltamos. Pirulitos psicodelícia, uma delícia. Suspensa. Peça para sua mãe dar. Ligue 4002-8932. Tchau. Agora iremos chamar nossos enviados diretamente da Europa. Thalia e Bianca, é com vocês. Bom dia. Estamos aqui diretamente da Europa e hoje eu vou falar sobre alguns fatos da Europa. Eu vou falar um pouco sobre a questão basca. A questão basca é um conflito territorial surgido no final do século XV e início do século XVI, com a unificação da Alemanha e a anexação da porção sul da região à Espanha e a porção norte da região à França. O País Basco, como pode ser chamado, é composto por 7 regiões tradicionais. O povo basco teria ocupado a região da Península Ibérica por volta de 2000 a.C., tendo resistido durante séculos à invasão e à dominação por outros reinos, inclusive os romanos. Sua cultura resistiu ao tempo e às conquistas, se tornando a língua basca a língua mais antiga falada atualmente na Europa. Mesmo tendo surgido como língua escrita apenas no século XVI, o que apenas contribuiu para fortalecer o espírito nacionalista ao povo basco. A principal característica da questão basca é: os bascos lutam para manter sua identidade como povo, sua língua, cultura e modo de vida. O leste europeu adotou o regime socialista, com grande influência política, econômica e militar da União Soviética. A partir de 1991, com o fim da União Soviética, teve profundas transformações na Europa Oriental. O surgimento de novos países e a conversão das economias regionais para o capitalismo, além da aproximação com a Europa Ocidental e a União Europeia. Voltamos, e agora vou chamar mais um enviado que está diretamente do Reino Unido, Matheus Torresano. É com você. Bom dia, Pedro. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os telespectadores do Jornal das 11. Estou aqui diretamente do Reino Unido para falar sobre os conflitos entre católicos e protestantes. Atualmente, desde 2005, os conflitos já totalizaram cerca de 3.600 mortos.
Esses conflitos começaram desde 1972, no dia com o nome de Domingo Sangrento, onde soldados mataram 14 católicos que faziam manifestação em uma cidade do Reino Unido. Desde 2008, busca-se uma solução diplomática para esse conflito. Na Irlanda do Norte, há um conflito entre católicos e protestantes. A minoria católica republicana deseja a independência, mas a maioria protestante deseja continuar com a monarquia. O conflito começou com a situação em que o exército inglês passou a intervir na região desde 1969, na tentativa de promover a manutenção da paz. Muito obrigado, Matheus Torresan, nosso enviado internacional mais viado do que diretamente do Reino Unido. E agora vou chamar mais um enviado nosso, Gustavo Amâncio, diretamente da Rússia. É com você, Gustavo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os telespectadores. Estou aqui diretamente na Rússia para informar sobre os conflitos da Rússia. Alguns desses conflitos, como por exemplo, foi a Rússia e os chechenos. Esse conflito ocorreu pelo fato de houver a desintegração da União Soviética em 1991. Após isso, os chechenos encontraram uma chance para se livrar dos domínios russos, mas isso deu errado. A Rússia enviou várias excursões militares, resultando na morte de 200 mil chechenos e russos e na fuga da metade da população na região. Muito obrigado, Gustavo Amâncio, nosso enviado diretamente da Rússia. E nosso programa vai ficando ao fim, porque tudo que é bom tem que acabar. Foi um prazer trabalhar com vocês, Vinícius. Muito obrigado. É um prazer. O prazer foi meu. Muito obrigado a todos os nossos telespectadores. Até amanhã. Amanhã tem mais um quadro do nosso programa. Até mais. Enfim, um bom dia a todos. Bom dia. Até amanhã.